Polenta frita sem fritura no forno. Pouco Ficou óleo? boa? Não. Não, Mas não com é muito frita. óleo, com muito óleo. Mas assim, vou dizer pra vocês, o cheiro na casa de fritura não ficou. Não. Tá? Aquela gordurama braba, assim, que espalha por tudo, que parece que tu Nada. fica inteiro encebado de óleo quando tu frita uma coisa. Não dá nem vontade de comer depois. É, porque tu fica, parece que tá pingando óleo. Aham. Não acontece isso, tá? E muito mais gostoso que um air fryer. Muito mais gostoso que no air fryer. O Todo mundo olha pro Dudu Dudu. fica ofendido, porque ele ama air fryer. A polentinha frita, assim, em palitinhos, é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente come muito com galeto lá no sul, né? E essa temporada, como a Mari já falou, é meio Itália, meio sul, meio que a gente conhece como italiano, que na verdade não é italiano. Leiam as mentiras da nona, tá? Então, assim, a gente começa fazendo a polenta. É bom fazer de um dia pro outro, porque a polenta precisa firmar bem na Pra forma. poder cortar. Pra poder cortar e passar pro forno depois. Então aqui eu não estou usando polenta instantânea, tá? Tem uma polenta que se faz em 2 minutos. Essa demora pelo menos meia hora no fogo. 30 a 40 minutos. Essa é da gringa polenteira. É. Aqui, ó. E fica muito mais gostosa. A polenta fica muito mais leve. Eu sinto que a polenta, aquela instantânea, tem um peso, assim, uma coisa que eu não consigo explicar. E ela tem outra textura, né? Tem outro sabor. A polenta é essa, que é polentina, né? Que eu acho que é a marca mesmo, polentina. É, se chama fubá mimoso, né? É, não, eu digo a instantânea. Instantânea. Ela fica diferente a textura. É completamente diferente. Deve ter um outro tipo de amido que não é do milho, deve ter alguma outra coisa. Eu não sei, sinceramente, eu não sei qual é a Vamos diferença. pesquisar. A gente coloca 7 xícaras de água para ferver, 1 colher de sopa de sal. Depois que a água estiver fervendo, a gente vai começar a entrar com o fubá amarelo. Mimoso. Mimosinho. Muito mimoso. E aí tem que ir batendo. Aqui eu comecei com a colher de pau, mas depois a Mari me disse, porque ela só me fala depois, né? Em vez de avisar antes, avisou depois. Que era melhor começar com fouet, tá? Então a minha ficou com uns gruminhos. Daí a gente veio com um mixer, os nossos amigos de Portugal conhecem como varinha mágica, e tirei todos esses gruminhos com o mixer, dá super certo. E daí fica mexendo por... Eu fiquei mais de meia hora aqui. Esse início é o mais complicado pra não formar grumo. E ela não pode grudar, então por isso tem que ficar mexendo. Raspa É. ao fundo. Passa dos lados. Isso, nas né? laterais. Mistura um pouco com colher de pau, um pouco com fouet. É, e peguem, olha, a colher de pau grande. Foi grande também, porque polenta, ó. E panela grande. É. A panela tem que ser muito maior do que a quantidade de polenta que tu vai fazer. Porque polenta assim, borbulha ela e borbulha queima. E aí vai mexendo até que tu faça o caminho no meio e ele fique assim um tempo, não volte rapidamente. Deixei uma forma preparada, bem untada com manteiga, despeja lá e dá uma alisada. Aqui eu botei depois um plástico filme e apertei assim com a mão para ela ficar retinha, mais retinha possível. Ela fica meio uniforme, né, da natureza. Mas que tu consegue. Que tudo é da natureza. Aí ela vai para a geladeira. Aí no outro dia a gente desenforma, dá uma Ela descolada descola assim bem, no né? fundo, é fácil. E daí eu vou cortar em palitinhos, mais ou menos do mesmo tamanho de todos os lados. E aí vou pré-aquecer o forno a 250 graus, forno máximo. Se o teu forno for a 280, 300, vai nessa. É, tem que ser um fornão, né? O máximo que tu tem. Aí encho a forma de azeite de oliva, coloco os palitinhos todos lá um do lado do outro, sem se encostar, obviamente, e passo mais azeite de oliva por cima. Aí ele vai assar, depois que o forno já estiver pré-aquecido por meia hora, ele vai assar por 15 a 20 minutos de um lado, tira, desgruda com uma espátula assim, vira e assa mais 15, 20 minutos do outro lado. E a partir daí dessa polenta de corte, né, Léo? Dá pra fazer a polenta frita também, se Dá quiser, pra por fazer imersão. frita por imersão. Dá pra fazer a polentinha brustolada, Que é a na polenta chapa. na chapinha, com um pouquinho mais de fubá, que é maravilhoso também, é uma das minhas preferidas. É incrível. E essa do forno, vamos dizer que surpreendeu todos nós. Surpreendeu a todos. O crocante que ela ficou, você não tem uma Impressionante, ideia. não dá pra dizer que não é frito, não. E a leveza que ficou dentro, gente, eu não sei se vocês vão entender o que eu falo, mas às vezes a gente pede uma polenta aqui de um galeto que é bem bom até,
E dentro ela tem um certo peso, ela tem uma certa... Ela é maçuda por dentro, mesmo que ela esteja crocantinha por fora. E essa ficou leve. E aí também aqui fiz um pesto, né? 1 xícara de folhas de manjericão. Não usem talo de manjericão no pesto, tá? Porque o talo dá um amarguinho. 1/3 de xícara de azeite de oliva. Meia xícara de queijo parmesão. 1 dentinho de alho. E 3 castanhas do Pará. Claro que o pesto original é pinole. Mas eu já usei pinole na temporada árabe e quiseram me crucificar. Sabe? O povo começou a bater panela na frente da minha casa. Dizer que o preço do pinole tava um rim, era um absurdo e tal. Tudo bem, não uso mais pinole. Que eu dei uma picadela assim na castanha do Pará. Coloquei lá e depois só dei mais umas amassadinhas assim. Salguei demais esse pesto, né, Mari? Você passou, né, no sal. É, tô muito apaixonado. É, mas o queijo parmesão também, o teu queijo te traiu. O parmesão me traiu, porque ele tava muito salgado. Servi ali num potinho bonitinho, botei um pouco mais de azeite de oliva, só pro pesto ficar mais dançando ali, né? E com a polentinha... E mais parmesão ainda. Nossa, no final ainda botei um pouquinho mais de parmesão. Nossa, deliciosa essa polenta, eu amei. Uma delícia, ficou maravilhosa. Foi uma Por grande favor, surpresa. façam polenta, nos marquem no Instagram, curtam esse vídeo, deixem um comentário bacana. Tá bom? Exato. Amei essa receitinha, Lê. E a gente volta com mais receitas italianas na próxima quinta ou no próximo domingo, que é os dias que tá saindo vídeo, 2 por semana, inclusive. Tá bom? De tão dedicado que a gente tá. Muito bom, Lê, adorei. Tchau. Tchau.